Rádio Murié apresenta Psicologia do Dia a Dia. Ô, gente, agora são 15h30 em ponto. Estamos chegando com a nossa Psicologia do Dia a Dia. Ô, Goza, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes. Obrigada, é um prazer estar aqui. Sempre, sempre. Ô, Goza, nós vamos fazer aquela recapitulação para lembrar o que a gente estava conversando semana passada, né? Que são as 10... As 10 verdades que os pais precisam ensinar para os filhos sobre o mundo real. Nas semanas anteriores, a gente falou sobre uma ética das redes sociais. E aí, na semana passada, eu quis trazer orientações para a vida real, para o dia a dia, para a convivência, para os encontros. Na semana passada, a gente falou: o mundo não te deve nada, escolha com cuidado quem caminha ao seu lado e a vida nem sempre é justa. Que são coisas que talvez a gente esqueça de deixar claro para os nossos filhos, não é? Para as crianças maiorzinhas, para os pré-adolescentes e adolescentes, a respeito da convivência, do desenrolar da vida, que não é automático. Né? A gente não tem tudo o que quer, a gente não faz tudo o que quer, a gente não vai a todos os lugares que quer, não é? Quem está do nosso lado nos afeta e também, não é? Nem sempre a gente faz tudo certo e dá tudo certo. A vida nem sempre é justa e a gente precisa estar preparado para isso. Então hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho e a gente vai falar sobre controle emocional. E a gente está ouvindo muito isso. Educação socioafetiva, educação socioemocional e trabalhar a educação socioafetiva nas escolas. E às vezes fica uma coisa que a gente não consegue muito bem esclarecer, não consegue muito bem entender. O que é isso? Bom, todo mundo tem emoções. E a primeira coisa que a gente sente diante de uma situação, diante de um acontecimento, diante de um fato, é uma emoção. Não existe emoção errada. Não é? Se eu tô com medo, eu tô com medo. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô alegre, eu tô alegre. Não tem certo, errado. Mas a expressão da emoção, ela precisa ser trabalhada. E uma das coisas que eu tenho falado muito no consultório, mas muito com adultos, é que a gente precisa aprender a agir mais do que reagir. E isso é controle emocional, né? A minha atitude não depende do que o outro fez para mim, comigo, no lugar que eu estou, na situação que eu estou vivendo. A minha atitude precisa ser uma escolha minha, de como eu quero conviver com aquela situação, com aquela pessoa. Então eu falo muito, procure agir ao invés de reagir. Quando você reage, você está dando uma resposta à ação da outra pessoa. Eu reagi com raiva, eu reagi com tristeza, eu reagi com irritação ao que o Marcelo me falou. Mas quando eu entendo que eu posso agir, então eu vou partir de mim, da minha emoção, do que eu sinto. Então o Marcelo falou uma coisa que eu considero ofensiva. Eu considero ofensiva. Eu senti a ofensa, mas eu não preciso responder à ofensa. Eu posso agir de maneira a neutralizar a ofensa que você me fez. Ou a deixar claro para você que você foi ofensivo, que eu não aceito, mas não vai virar uma briga. Porque eu estou agindo ao invés de reagir. Não é? Então, eu vou dar um exemplo claro. Tem uma pessoa que precisa de ajuda. Não é? Uma coisa que aconteceu ontem, quando eu estava na rua. Uma senhora, já idosa, ela saiu
né, do apartamento, do prédio onde ela mora, cheia de sacola. Ela puxou o portão, mas o portão não fechou. E disparou aquele alarme, né, de quando o portão fica aberto. Ela estava com as mãos cheias de coisa. Então, o que é uma reação? Eu falar, nossa, mas ela não fechou o portão, esse portão fica apitando, não sei o que, não sei o que. O que é uma ação? Eu estou com as mãos livres. Eu vou lá e pergunto, a senhora quer que eu feche o portão para a senhora? Eu não estou reagindo ao que aconteceu ali, entre aspas, a falha dela. Eu estou agindo de acordo com um princípio meu. Eu posso ajudar e eu vou lá e me ofereço. Então, essa é a diferença entre agir e reagir. Quando eu reajo, eu fico presa na ação da outra pessoa, respondendo a ela. Quando eu escolho agir, eu vou fazer aquilo que está de acordo comigo naquela situação. E a gente precisa ensinar isso, que não é fácil de aprender. Realmente é difícil mesmo. Não é? Principalmente adolescente, né? Adolescente, ele é impetuoso, né? Sim, e não ele não vai aprender com uma vez. Você precisa sustentar, né, esse ensinamento. Você precisa acompanhá-lo nesse processo, né, que é mais um dos tantos que você vai acompanhar durante o desenvolvimento do seu filho, da sua filha. Não é simples. Ô Goza, eu vi uma pergunta na cabeça. A pessoa que tem, por exemplo, transtorno opositor desafiador, né, que é o TOD, esse transtorno, ele pode regredir com o tempo? Porque o TOD é uma coisa difícil, né? Sim. Então, há quem diga que esse transtorno não é em si um diagnóstico, ele é parte de um diagnóstico. Uhum. Né? Então, há estudiosos, há profissionais que dizem isso. Uhum. Mas, o que você pode fazer a respeito? O que o amadurecimento pode dar? Um autocontrole. É você trabalhar, e aí entram as terapias, especificamente as terapias cognitivo-comportamentais, que vão trabalhar as dificuldades e ensinar estratégias, né? Diante dessa situação, você já observou que a sua atitude natural, né, a primeira atitude é essa, mas isso não funciona bem. Isso traz consequências para você, para o ambiente, que não são desejáveis. Como você pode agir? O que você pode fazer de diferente? E aí ensina você a perceber quando você está entrando, né, no caminho da reação. O que é que você vigia para você não entrar? Como é que você volta? Que atitude você pode tomar? E aí a repetição, como a gente fala assim, o estudo mesmo, é o passo a passo, é a compreensão, é a repetição, vai fazendo com que você adote de maneira mais natural essas estratégias. Então, assim, repetindo, como você falou, né, repetindo, e também a maturidade vai ajudando, né? Sim. Assim, o crescimento, o desenvolvimento, a pessoa, né? E as terapias de apoio. Uhum. Não é? As terapias de apoio, quer dizer, alguns pacientes precisam de medicação, né? Outros, só o treino de habilidades já ajuda, já resolve, é de cada um. Sabe por que eu lembrei do TOD? Pelo seguinte, você está falando de ação e reação, né? E eu imagino que muitas mães e pais tenham esse tipo de comportamento dentro de casa. Aquele menino ou aquela menina que nunca, que está sempre... O português, claro, está sempre peitando. Exatamente, isso. Era isso é por isso que me veio essa ideia aí do TOD. Então, o que é que os pais podem fazer? Se antecipar, né? Então, eles conhecem o caminho. Então, eles podem se antecipar
não deixar entrar, porque se entrou, é uma espiral que você não volta. Né? Se entrou, é uma espiral que você não volta. Tem que parar. Alguém tem que parar. O alguém é o pai e a mãe. Porque a criança, o adolescente, não para. O pai e a mãe vão ter que parar. E depois vão ter que trabalhar essa. Porque quando a gente fala assim, você vai ter que parar, parece que você está dando razão para a criança, para o adolescente. Não é isso. Só que ele não tem autocontrole para parar. Ele não tem freio, não tem controle sobre isso. Não tem. Né? Ele não tem cérebro que dê a ele o poder de parar. Então você para, você retoma e depois você trabalha isso. Né? Aí vem a importância das terapias. E as terapias, elas são para a família. Não é? Você vai trabalhar com o filho, o adolescente, a criança, mas você também vai trabalhar com os pais. A família tá junto também, né? Também. Não é aquela coisa assim, eu levo lá, vai pra Goza, aí a Goza resolve lá pra mim, aí deixa ela buscar. Ela não conserta. É assim. Ela conserta, não é assim, né, Goza? A gente não é técnico de geladeira. Não é nem técnico de geladeira, nem de qualquer outra coisa. O meu professor da formação em psicanálise, ele falava, a gente não é técnico de geladeira. A gente não é o técnico de geladeira, a gente não conserta ninguém. Então a gente tem que ter isso na cabeça. A gente não tem manual de instrução, né? Tem. Você vai aprendendo. Né? Então, Marcelo, para a gente falar um outro ponto que eu acho muito interessante sua reputação é um patrimônio construído diariamente. Se você fala isso para um adolescente, ele nem sabe o que é reputação. Essa é uma palavra que, né, a gente quase não ouve mais. Não tem sentido, né? Mas assim, o que é reputação? É como você é visto. Isso é construído diariamente, durante toda a sua vida. É dificílimo de construir e é facílimo de destruir. Deixa eu só jogar um veneninho para você continuar essa ideia, porque hoje a gente vê nas redes sociais as pessoas pregando você tem que ser feliz do jeito que você é. Não é bem assim, né, Goza? Não é bem assim. Porque você não vive sozinho. Você vive em relação. Não é? A gente também ouve, eu acho que tanto quanto, a gente ouve as pessoas falarem assim, eu não devo nada para ninguém, ninguém paga minhas contas, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Olha, isso não é verdade. No meu caso, quem paga as minhas contas é o meu cliente. Porque se eu não tiver cliente, eu não pago as contas. É verdade. Não é? Então, assim, não é que eu deva me moldar às pessoas, ao entorno. Mas eu preciso considerar o fato de eu estar num lugar que tem mais gente. E esse lugar tem que ter regras de convivência. Então, a sua reputação é como você é visto. Porque o que é interessante? Quando uma pessoa fala assim, pede a opinião para o Marcelo, que o Marcelo entende disso. Isso é sua reputação. O Marcelo sabe isso. O que o Marcelo falar, você pode seguir. Então, esse conjunto de coisas que você revela na sua vida diária, naturalmente, que compõe a sua reputação. E é isso. Olha, você me pergunta, você agora está acontecendo isso assim. Eu queria que você atendesse meu filho. Nesse momento eu não estou assumindo pacientes novos, eu não tenho condição, eu não tenho disponibilidade de tempo. Você pode me indicar um colega? Eu tenho que pensar muito, né? Para quem eu vou? Porque a responsabilidade é grande, né? A responsabilidade é muito grande. E como é que eu vou pensar? Eu vou pensar na reputação desse colega. Qual é a reputação que esse colega tem? Como ele é visto? O que é dito dele profissionalmente? Isso vai me fazer dizer, olha, eu encaminho para tal pessoa. Então,
Então, você constrói isso ao longo da sua vida. É difícil construir. É cada dia, é cada atitude, é tudo. E destruir é facílimo. Destruir é facílimo. Às vezes uma atitude ruim, às vezes uma posição, às vezes um comentário destrói. Porque mostra uma incoerência com aquilo tudo que estava sendo visto. Não é? Então, vamos colocar, eu sou vista como uma pessoa calma, como uma pessoa educada, paciente. Eu sou vista assim, é muito engraçado, eu sou vista assim na Drogazil, que eu sou cliente. Eles falam, você é a pessoa mais educada, mais calma que a gente atende. Aí, se eu chegar lá um dia e der um chilique e falar, também ninguém me atende, também estou enjoada de esperar, também vou embora, acabou a minha reputação. Estragou a reputação. Acabou. Não interessa as 1.200 vezes que eu fui lá bem. Só interessa. Se eu der um chilique, acabou a minha reputação. Então, a reputação, ela é construída, ela é um patrimônio. E eu preciso aprender a zelar por ele. Então, para o adolescente, são, né, as companhias, elas fazem parte dessa construção. São as atitudes, é o controle nas situações difíceis. Isso vai construindo esse patrimônio. E ele precisa ser ajudado a fazer essa construção para que ele desfrute do resultado dessa construção, que é o que a gente quer. É isso aí. Ô Goza, a gente está chegando no final. Hoje a gente falou de um tema muito interessante que é reputação, né? Isso é um tema até que dá outros bate-papos nossos. Só que eu queria até aproveitar para os nossos ouvintes também sugerirem, né? Porque a gente está sempre, aliás, eu falo a gente, mas a Goza, para você que está nos ouvindo, está sempre antenado para ver os assuntos que estão mais em evidência no momento. A gente sempre pega isso, né, Goza? Uhum. Então, a gente quer também a sugestão das pessoas, falar um tema, manda pra gente, isso aí tá muito em evidência, eu queria que a doutora Goza falasse pra gente sobre determinado tema, e a gente vai deixar isso em aberto, né? Sim, é bom, né? Porque sim, eu faço mesmo essa pesquisa, o que as pessoas estão falando, o que está rolando, qual é o assunto, qual é o tema, pra gente trazer. Mas às vezes eu tô num nicho, né? Eu tô num ambiente e tô vendo uma coisa. E às vezes quem tá em outro ambiente está vendo outra coisa. Isso. É preciso trazer pra gente poder se debruçar também. É verdade. A sua mensagem de hoje? A minha mensagem é que as pessoas construam, né, a própria reputação e ajudem os filhos a construir baseadas naquilo que elas têm de mais precioso, que é exatamente a relação entre si. Ok. Gente, conversamos mais uma vez com a nossa psicóloga Margarida Maria Paula Rodrigues Vargas. A Goza, ela atende em seu consultório na rua Barão do Monte Alto 125, sala 101. Agradecer também, é claro, a presença do nosso técnico aqui, o João, que está sempre aqui com a gente. Goza, até semana que vem. Até. Apresentamos Psicologia do Dia a Dia.